Bom dia, pessoal! Hoje eu vou abrir mais um bate-papo aqui para a gente falar sobre veganismo, trazer alguns tópicos, algumas questões. Quem vai participar comigo é o Renato Ferreira. Daqui a pouquinho ele está ficando online aqui. Eu vou convidar ele para esse bate-papo. E quem estiver assistindo agora ao vivo, sintam-se à vontade para comentar, interagir com a gente. Quem estiver assistindo depois também, deixa aí os comentários, dá sugestão de temas para que a gente possa continuar nesse trabalho aí online de levar o veganismo e tirar dúvidas sobre o veganismo nessa temporada pandêmica que estamos passando. Convidar o Renato para esse bate-papo, para a gente começar a trazer algumas questões que a gente separou para conversar com você. Então, ao vivo. Oi, Ju! Bom dia! Bom dia, tudo bem? Eu tô bem por aí, como é que estão as coisas? Tudo bem também. Ó, antes da gente começar a bater papo, deixa eu mostrar que tem uma pessoa que vai participar aqui comigo, ó. Ai, que lindo! Qual que é o nome? Hoje ele quer conversar com a gente sobre veganismo também. Qual que é o nome dele? Por incrível que pareça, o nome dele é chileno. Chileno, tá ótimo. A gente representando aqui a Animal Livre ONG chilena e o chileno aqui fazendo parte da live Arrasou! de hoje. Apelido carinhoso é Chile. Ai, há muito amor. Ah, bom, vamos começar aqui o bate-papo então, né? Eu estava conversando um pouquinho antes da galera que ficar ao vivo agora com a gente pode interagir, quem assistir depois também. A gente super aceita os comentários, sugestão de tema, né, pra gente cada vez mais agregando nesses bate-papos que a gente está se propondo a fazer aqui, né, Rê? Sim, isso mesmo. É muito legal que a galera participe, porque aí a gente vai construindo junto a maneira de pensar, né? Exatamente, né? Vai puxando, um vai ajudando o outro. A gente separou alguns tópicos aqui pra gente se guiar, porque a gente fala pra caramba, né? É, Pra gente não se perder, a gente separou alguns tópicos bem legais. E antes de a gente começar a falar desses tópicos, eu estava fazendo uma conexão, agora antes da gente entrar, uma conexão aqui na minha cabeça, né, sobre o que a gente conversou no nosso bate-papo anterior, né, e o quanto que a gente pode concluir no bate-papo de hoje, né? Eu creio que no bate-papo anterior a gente focou muito naquela questão da transição para o veganismo, que é algo muito importante, né? Porque realmente é algo que muitas pessoas estão vivenciando e as pessoas realmente têm muita dúvida em relação a isso. E o bate-papo que a gente teve, todas as colocações que você trouxe, com certeza enriqueceram muito, né? E agora eu acho que a gente vai para um próximo patamar, não sei se você vai concordar comigo, que a gente começa a falar numa vida que a gente já entende todas essas questões relacionadas ao veganismo, né? A gente sai um pouco dessa questão da transição e já entra mais ou menos vamos dizer assim, numa vida real dentro de um mundo vegano, né? E aí a gente começa a questionar, né, e a se aprofundar em outras questões, né? E eu acho que vem muito de encontro com os tópicos que a gente conversou de trazer para cá hoje, né? Porque eu tenho certeza que em certa fase, alguém que já está aqui vendo a gente, né? Ou já passou ou está próximo a passar para esse próximo degrauzinho aí, né? Nesse bate-papo todo e nessa forma geral de enxergar o veganismo e trazer o veganismo para nossa vida de uma forma ética, né? Dentro da ética e da moral. Então, concorda com essa minha linha de raciocínio? Você acha que esse é o concordo. caminho? Vamos nela, gosto. Vamos nela, então. E aí, para a gente começar, né, a abrir assim de uma forma mais geral, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre essa questão do quanto é importante a gente se inserir nesse meio e um caminho muito fácil e gostoso de a gente fazer isso é assistindo a documentários, né? Hoje em dia a Sim. gente tem uma lista enorme, né, de documentários que a gente pode assistir é, e trazer a reflexão, né, que esses filmes proporcionam para o nosso dia a dia, né? E então eu queria conversar um pouquinho disso com você agora.
tem algum documentário que você já assistiu que marcou muito a sua vida depois que você conheceu o veganismo? Olha, Ju, eu assisti ontem aquele que tá no Netflix que chama The Game Changers. Sim. E foi um dos mais interessantes que eu assisti. Eu lembro que eu nunca gostei de ver por causa dos maus tratos animais, né? Alguns documentários mostram as cenas dos animais Nossa. sendo torturados, sendo mortos. E eu nunca gostei muito de ver. Mas eu sigo algumas páginas, como a do PETA, por exemplo, que eles mostram essas cenas. Então, eu continuo meio que me alimentando nesse lugar horroroso. Mas Tá. eu acho muito legal para quem às vezes está com ainda não consegue ver isso também. Tem alguns documentários que são mais leves. Tem um, eu não vou lembrar, é um brasileiro que é bem legal, inclusive eu não vou lembrar o nome, eu vou tentar pesquisar e depois passar. Passa. Que ele é bem legal e a primeira parte dele não mostra, só fala das questões ambientais de como a pecuária é horrorosa para o planeta. E ontem eu assisti esse The Game Changers, que é um documentário que ele fala das dietas vegetarianas, né, veganas, das dietas plant-based. A gente fala vegetariano pensando plant-based, mas é vegano. Sim. Das dietas veganas em atletas de alta performance. Então ele Ótimo. começa por esse nicho, mostrando os caras fazendo levantamento de peso, ganhando Guinness Book, fazendo Uhum. caminhadas gigantes, e ele vai fazendo um paralelo de como os atletas melhoram os resultados do corpo, ganham mais peso, ganham mais força, ganham mais resistência, quando param de comer carne e começam a transicionar para a dieta de vegano, né? Sem origem Tem animal. urinar de origem animal. E aí ele começa nisso e depois ele vai desmembrando também outros temas, que é o que você falou, de impacto ambiental, ele faz um teste até da performance sexual das pessoas. Que os veganos têm uma melhor performance. Então Ai, eu achei esse muito legal. ele é Eu bem super completo, recomendo. né? Esse documentário eu acho que ele é legal Bem porque ele é bem completo. completo, né? Ele mostra, ele dá um É, panorama muito. E ele traz uma questão é, que as pessoas muitas vezes não param para pensar, e quando pensam, elas logo levam para o negativo. Ah, mas não deve dar certo. Como que um atleta é, não vai ter a proteína animal, proteína da é. carne, né? Então eu Esse gosto documentário eles bastante mostram desse que isso documentário. tudo foi um grande marketing em cima da indústria da carne, do tipo, homem de verdade come carne. Aí tem o Arnold Schwarzenegger falando, eu fui um que viveu esse lugar de Aham. comer carne forte, e eu agora com 69 anos tô com o melhor corpo da minha vida porque virei vegano. É Olha. um babado esse documentário. É legal, e assim, é legal o caminho que eles constroem, né? Porque, se eu não me engano, é nesse documentário que eles eles colocam, acho que 4 ou 3 atletas, e para um eles dão a comida com carne, não é nesse? E o Um outro, carne, um frango e o outro vegano. isso, eu achei E muito faz o legal, teste do né? sangue. É, É, é incrível porque ali fica bem claro toda essa relação do alimento no nosso organismo, né? Então esse da documentário saúde. realmente é muito legal. Tem vários documentários, né? Eu acho que nessa caminhada aí dos documentários, cada um vai assistir o que mais se identifica, né? De Qual que repente é o que você mais gosta? Que você assistiu, que mais te olha, marcou? esse que você citou é um que eu gosto muito, porque eu costumo indicar ele, porque exatamente por essa questão que você trouxe no começo, né? Quando eu sempre indicava alguns documentários relacionados a essa questão de mostrar o lado que ninguém quer ver, as pessoas meio que se incomodavam e não assistiam. Então hoje eu traço um outro caminho. Começo indicando esse, né, para a pessoa abrir, e depois que ela viu esse, eu passo para algum, né? Eu gosto muito de Terráqueos, eu não sei se você já assistiu. Não, Terráqueos eu não vi. Vou ver essa É, semana. isso, assiste e assim, eu creio que esse incômodo que a gente sente, né, relacionado a ver essas cenas é algo que até hoje eu sinto, né? Porque a gente sabe o que acontece, a gente tem isso muito nítido, né? A gente não precisa da imagem em si para a imagem vir da nossa mente. Eu acho que a gente já construiu, né? A gente tem isso muito claro hoje. Então, às vezes me incomoda ver, mas eu assisto, né, até a nível de ver o que cada um oferece
para, né, num bate-papo, em conversas, eu começar a indicar e passar isso para frente, né? E então, assim, pode ser que cause algum incômodo, e eu sempre falo isso para a pessoa, mas enfrente o incômodo, né? É. Porque é difícil, às vezes, quebrar essa barreira, mas quando a gente quebra, eu acho que a gente. Acho que não. Vou falar pela minha experiência, né? Eu creio que a gente sobe mais um degrauzinho em relação a ter uma perspectiva maior, sabe? Desse cenário todo do veganismo, e a gente consegue aprofundar de uma forma mais racional. Né? Porque eu creio que quando a gente tem esse impacto, assim, eu tive muito isso, a gente está muito com o emocional ativado, né? Nosso É. emocional ele fala mais alto, mas aí quando a gente vai buscando esse equilíbrio, né, o nosso racional ele vem de uma forma e a gente vai se fortalecendo e aí fica mais fácil a gente lidar, né? Eu lembro que até pouco tempo eu estava testando aquele óculos de, eu esqueci o nome, que você Realidade coloca o virtual. celular e você vê 360, né? E eu Aham. estava testando ele até para uma ação e a gente vai em breve realizar, né? A gente ia começar a usar ele nas ruas, mas aí a gente entrou em isolamento e eu estava testando ele com um vídeo, né? 360 que mostrava você se sentia inserido no ambiente dos porquinhos, né? E naquela situação que a porquinha fica, né, presa naquela jaula e os bebezinhos querendo mamar, aquela coisa toda. E eu lembro que mesmo sabendo de tudo isso, né, ter tido um contato inúmeras vezes, né, com essa situação, não presencial, né, mas diante de leitura e de vídeos, eu me senti extremamente incomodada, eu passei mal na hora, porque realmente foi algo que me É que inseriu. você se põe no lugar da porca, né? Uma coisa é a gente não ter contato, terceirizar que matem os animais. Outra coisa é você ver o animal sendo morto, ou então, nesse caso, você sentir o que ele sente, ver Sentir o que ele o que ele está sente. vendo através da filmagem. É Exato. horroroso mesmo. E mesmo eu já estando nesse caminho, né, já não comendo a carne, já não tendo nada de origem animal na minha vida, olha o impacto que me causou, né? E aí eu passar por essa experiência me mostrou que realmente é importante a gente levar esse tipo de material, né, para que impacte de uma forma ou, né, que não que a pessoa ligue o botãozinho e que saia da nossa conversa ou daquela experiência revolucionando tudo, mas pelo menos ela já vai ter um contato muito próximo e um choque muito grande entre a razão e a emoção para ela começar a se abrir para essa reflexão, né? Então, É. depois você me conta como é que foi a experiência de assistir. E Conta, Heracles. eu tava até pensando em a gente, no próximo bate-papo, a gente escolher um documentário, E assistir dois junto. assistir, mesmo que seja algo que eu tenha assistido, eu já vou rever para ficar com ele e a gente conversar sobre esse documentário no próximo bate-papo, né? Porque assim a gente troca experiência, Gosto. troca reflexões e quem não assistiu já fica convidado para assistir também, Para participar, né? E que né? as pessoas podem participar com a gente aqui. Ó, o André Abenante está falando Ser Tão Velho Cerrado. Esse é um documentário que está no Netflix também e Legal. que fala como ele fala de dietas à base de planta e fala de agricultura circular, de economia circular. Ele toca vários temas que são Tá. específicos até do que está acontecendo lá no Cerrado. Então, de pessoas que têm agricultura familiar, agricultura local, e que as grandes empresas, ou os grandes empresários, ou os grandes políticos estão cortando e estão escravizando as pessoas, e estão destruindo todo o cerrado brasileiro. Então esse documentário é bem legal. Você já viu, Ju? Não vi, vou Ele é anotar, bem porque completo, pode é assistir. legal. É legal porque eu acho que é muito importante a gente se atualizar de todos esses assuntos, né? A gente abrir esse É, leque aí e entender que o veganismo ele é muito mais profundo, né, do que as pessoas de uma certa é, forma pensam, né, assim quando a gente fala, quando elas falam de modo pejorativo ou se direcionam a gente de uma forma mais pejorativa. E quando a gente começa a entender essa profundidade, a gente entra nessa questão da moral, da ética, tudo muda, né? E acho que essa é, linguagem vem para proporcionar essa facilidade. Eu vou assistir, vou anotar depois. Se eu esquecer, você me passa depois para eu deixar aqui tá. anotadinho. Eu vou procurar sim e vou assistir. Depois a gente conversa entre a gente num documentário
que você ainda não tenha visto, talvez um que eu não tenha visto, ou que eu vi há muito tempo, para a gente assistir, a gente pode abrir um próximo ao vivo aí para debater as questões que a gente identificar nesse documentário. Eu acho que é bem legal, né? Arrasou. Bom, outra coisinha também que eu tava. Deixa eu pegar aqui que eu anotei. E aí é uma questãozinha que a gente pode até um dia, né, focar em falar nisso, mas a gente vai trazer aqui de uma forma mais introdutória. E que faz um pouco de sentido também, faz um link aí com o que a gente conversou no nosso bate-papo anterior, que é essa relação com o bem-estarismo, né? Eu creio que quando a gente começa a entender todo esse cenário, vou falar por mim de novo, teve uma certa fase desse meu processo todo, né? Porque eu comecei deixando só de comer a carne, né? E o veganismo eu já conhecia, já tinha uma grande empatia, mas eu comecei, né, a caminhar no veganismo há 6 anos atrás, né? Então, assim, é pouco tempo. E antes disso, eu tive toda uma vida que, quando eu comecei a entender melhor o veganismo, eu percebi que sim, muitas fases da minha vida, mesmo sem a carne, eu fui muito bem-estarista, né? Eu me identifiquei em várias posições, sim, que eu hoje percebo, né? Que eu me considero bem-estarista, né? Então isso é um termo que a gente escuta bastante, né? Não sei se você concorda comigo, se você também tem essa percepção de que a gente escuta bastante, e que a gente pode se perceber bastante, né? Em termos assim da gente continuar nessa mudança e nessa conexão com a ética, né? Do veganismo, e não é uma dieta, né? Não é baseado só no que a gente come. É, e aí foi o primeiro start que eu tive, né? Porque eu lembro que quando eu comecei a me aprofundar nessas questões, eu estava muito focada na questão deixar de comer coisas relacionadas à origem animal, né? E aí Uhum. eu sinto que eu fiquei um tempo nessa caixinha, meio que não querendo enxergar, assim, não sei se você consegue entender a minha lógica, coisas relacionadas ao externo, né? Do comer, do meio da dieta vegetariana, né, baseada em plantas, Aham. enfim. E eu me coloquei numa posição bem-estarista por um tempo. Por quê? Porque é aquela posição no qual eu estava olhando mais para mim e olhando menos o todo, né? Olhando menos toda O essa questão próximo, os relacionada, animais, o todo, né? o todo, essa questão relacionada mesmo a. Eu vou usar um exemplo que eu acho que ele é muito palpável, né? E todo mundo consegue entender. Mas, por exemplo, assim, utensílios de couro, por exemplo, né? A gente é acostumado, né? E contam pra gente que é muito bom você ter utensílios de couro porque você vai usar ele a vida inteira, Ele é né? quente, porque ele dura, porque blá, Ai, blá, blá, blá. caro, mas é couro, você não vai precisar mais comprar, né? E tá, o que que tem atrás de toda essa indústria do couro, vamos falar assim, né? E aí todo É, mundo se coloca numa posição assim de não enxergar tudo isso que acontece, e se abrir para novas opções, porque existem vários materiais tão resistentes quanto, né, que não demandam toda essa violência e tudo que envolve aquela peça até chegar, né, até você. é. Então foi uma das percepções que eu tive em relação a isso. Usei um exemplo bem palpável, mas assim, se eu parar para pensar, eu tenho vários exemplos relacionados a isso, né? E aí eu queria trocar essa ideia com você, né? O quanto você já se percebeu, ou o que você tem para trocar com a gente nesse bate-papo em relação a esse tema específico. Eu acho que assim, Ju, o bem-estarismo, é, eu acho que, como tudo na vida, é meio dual, sabe? Tem o lado bom e tem o lado ruim. O lado ruim é que às vezes as pessoas se escondem atrás do bem-estarismo para não mudar, para não fazer nada, para continuar na zona de conforto e para ligar o foda-se pro que está acontecendo ou para tapar o céu com a peneira, sabe? Então, eu acho que esse é o aspecto ruim do bem-estarismo. Mas eu acho, não sei até se chegaria a ser bem-estarismo, mas eu acho que existe um lugar positivo que pode ser tirado disso, que é esbarrando na tolerância, sabe? É,
uma coisa é certa, o que acontece com os animais, os efeitos que a comida tem no nosso corpo humano, é ruim e é errado. E tem que ser erradicado hoje. Ponto final. Para começo de conversa. Então aqui eu sou radical na minha opinião. Mas na minha execução, eu reconheço que existem muitas dificuldades, né? Vamos falar agora desse exato momento que a gente está vivendo uma pandemia mundial, que a gente não sabe o que vai acontecer, que a gente está desacreditado. Eu estou desacreditado da igreja, do Estado, da política, estou desacreditado de tudo que falaram. Falaram que masculino e feminino é uma coisa, que não tem nada no meio, eu não acredito. Falaram que família é só pessoa de sangue, eu não acredito. Todo momento super desacreditado. Então, eu acho que a gente tem que conseguir olhar para esse momento que a gente está vivendo na vida hoje e tentar tirar o melhor dele, sabe? Esse lugar da tolerância me pegou muito forte uma vez que a gente estava fazendo, acho que foi a minha primeira ação que eu fiz com o Animal Livre na Avenida Paulista. A gente estava lá num domingo, segurando cartazes e abertos para a conversa. Os cartazes tinham informações dos animais, como que fala quando a gente delata, mostrando o que está por trás desse bem-estarismo da indústria da carne, né? Vamos supor. E aí, a gente estava aberto, era agressivo na imagem, mas a gente estava lá na paz para conversar com as pessoas. E muitas pessoas pararam para conversar com a gente, foi muito legal. Mas teve uma pessoa que me marcou, que foi uma mulher que o nosso companheiro Ricardo tentou abordar ela para entregar um folheto de maneira pacífica, não foi agressivo, não foi intromessivo, não sei falar o português. Mas ele foi entregar o folheto para ela e ela passou falando, não quero porque eu como carne, porque os animais foram feitos para comer carne, porque os animais foram feitos para a gente comer. Ela passou vomitando a verdade dela na nossa cara, né? O que ela acredita na nossa cara, que ela acredita que os animais são menos e que o ser humano é acima de todos. Exatamente. Isso me marcou muito, sabe por quê? Porque, primeiro, por um lado, eu fiquei muito nervoso. Não nervoso de raiva, mas fiquei nervoso do tipo, poxa, a gente está aqui para conversar. Se você não tem tempo, passa e fala, desculpa, não tenho tempo. Mas não precisa ser agressiva. Ela foi um pouco agressiva, sabe? Do tipo, não quero saber, sai da minha frente, não vou parar. Ela foi falando e andando e cuspindo isso. Então isso me deixou um pouco... Me marcou, porque não houve diálogo. E a gente está querendo propor um diálogo, né? Essa live aqui é para propor um diálogo entre a gente e com todas as pessoas que assistam. Então eu acho que esse foi o primeiro ponto que me incomodou, dela estar completamente fechada. Mas, num segundo ponto, eu fiquei pensando assim, eu falei, eu não sei o que essa mulher está passando. Eu não sei de onde ela está vindo na Avenida Paulista, para onde ela está indo. Eu não sei se ela está sem emprego, se ela está deprimida, se tem alguém na família passando por uma dificuldade. Então, assim, concordo com o que ela fez? Não concordo. Mas não briguei com ela, não obriguei ela a me ouvir, sabe? E tento trabalhar essa tolerância. Até comigo, enfrentando na minha transição para o veganismo, tentando ter tolerância com, às vezes, um dia não conseguir fazer uma receita que eu queria ter feito. E não tenho comido animais. Mas, sabe assim, como que eu consigo trazer isso para o meu mundo? A gente está vivendo um momento difícil. Então, tem um lugar do bem-estarismo que se critica, que é, vocês não querem propor a mudança. Não, a gente quer propor a mudança de uma maneira suave, através do amor, através da comunicação, através do acolhimento da informação. Porque é errado, mas a gente, sei lá, eu quero muito que os meus pais sejam veganos. Eu colocar eles na sala, igual aquele filme, assim, para assistir um monte de documentário, talvez afaste eles do veganismo, ao invés do que se eu tentar de uma maneira mais tolerante, mais comunicativa, mais amável. Então, eu vejo o bem-estarismo como esses dois pontos. Assim, tem um ponto muito negativo e tem esse ponto que eu acho que, de certa maneira, ele é um pouco necessário, porque a gente que vive nesse mundo de 2020 no Brasil, tá difícil, tá muito difícil.
Não tá fácil. Então, propor uma mudança tão radical como mudar um estilo de vida Sim. é algo que tem que ser gradual e com carinho e consciente. Porque não adianta também, eu acho que se amanhã sair uma lei falando tá proibido comer carne, vai ser maravilhoso, porque a gente vai parar de fazer o que faz com os animais e com o planeta. Mas não necessariamente só proibir vai fazer com que todas as pessoas tenham a consciência que a gente quer que elas tenham, através da comunicação, que pode ser tida como bem-estarista, mas que não é bem-estarista, na verdade. A gente quer acelerar o processo de uma maneira mais pacífica. Você não acha isso? O É, que você acha? esse é um assunto que eu acho que é muito discutido entre quem já está inserido, né? Isso que a gente está falando aqui, né? Entre quem já está inserido nesse mundo vegano, digamos assim, né? É um assunto que permeia muito, né? As rodinhas de conversa entre os veganos, porque tem pessoas que têm uma opinião uma opinião contrária, né? A tudo isso que você expôs, no sentido assim de enxergar um outro caminho, né? Enxergar que o caminho é de fato ser mais agressivo, jogar realmente a informação e tipo, como a pessoa vai digerir isso, ok? Não, tipo, né? Eu achei interessante essa sua abordagem, porque ela pegou muito essa questão do lado humano, né? Você trouxe essa questão do humano, né? De enxergar o ser humano, né? Em todas essas percepções emocionais que ele tem e que de fato colaboram para toda essa mudança, né? Porque aquilo que a gente sempre bate nessa tecla, fica até meio repetitivo falar, mas faz muito sentido a gente voltar nesse ponto sempre, que é aquela questão de que muitas das coisas que a gente faz hoje com os animais, não que seja certo, muito pelo contrário, né? Elas estão cegas de emoções. Né? Porque, de fato, eu creio que se o ser humano deixar a emoção aflorar, nada do que acontece com os animais estaria acontecendo. Né? Eu creio que até quem tem isso como uma profissão, né? Quem trabalha no matadouro, por exemplo, talvez se conectasse com toda essa essência emocional do ser humano, não faria da forma que faz. Eu ainda creio nesse caminho, né? E eu acho que a gente vem para a vida, a gente é colocado para a vida de uma forma bem irracional. Né? Que é aquilo que a gente falou, a gente come o nugget, a gente come a coxinha sem relacionar com o que a gente está comendo, a gente não racionaliza. A gente É, simplesmente vai lá e come e acaba, em certa fase da vida, achando gostoso, porque lembra comia coxinha na festa de aniversário de 6 anos, né? Então, o é. ser humano ele é condicionado a não ter esse acesso emocional, né? E eu achei interessante esse caminho que você construiu, porque ele conecta o ser humano de uma forma direta, né? A forma que você conduz essa conversa, né? Com a emoção, né? E é isso que acontece, né? Eu vejo de uma forma ou de outra, as emoções que a gente sente, né? E o quanto que a gente consegue acessar essas emoções quando a gente entra em contato com um documentário, por exemplo, né? Sim, Porque o é, documentário possibilita que a gente tenha acesso a todas as nossas emoções, né? Eu não sei sim. se você concorda com essa minha linha de raciocínio, Eu mas eu creio concordo que super. a gente pode até pensando em tudo isso, levantar uma listinha de documentários. Eu sei, a gente até publicou aqui no nosso feed da Animal Livre alguns documentários e a gente estipular um caminho, né? De repente, pegando essa sua abordagem, né? Tendo em vista que a Sim. maioria das pessoas que conversam com a gente aqui, né, nas nossas redes, né, nas nossas ações presenciais, elas estão nesse caminho, né? Eu sempre falo que o público que a gente se dirige, né, é o público que está conhecendo, que está entendendo. E quando a gente fala para pessoas que já são veganas, a gente espera que elas tenham essa abordagem, essa linha de abordagem que a gente tem, para ter uma facilidade no acesso, né, à mudança do outro, que é isso que você trouxe, né? É um caminho diferente, né? Porém, É. relacionado com o mesmo propósito, que é fazer com que, de fato, as pessoas entendam o quanto de violência está escondido aí por trás de tudo, praticamente, É. E relacionado sabe a o que que eu acho, Ju? Eu acho que é muito importante, eu vejo na minha vida pessoal, eu acho muito importante a gente conseguir ter esse approach que não seja violento, que não seja agressivo,
porque hoje em dia tudo é violência e agressão, né? Primeiro que a morte, a doença, os maus tratos aos animais são coisas que foram naturalizadas pela nossa sociedade capitalista. É natural. Então, uma pessoa enxerga os animais como submissos a ela, porque essa pessoa foi criada dessa maneira, pelo sistema, né? Então, acho que tem que ter esse lugar da gente conseguir mostrar por esse outro lado, porque a gente vive um momento também, né, que não existe mais conversa, né? Se você for parar para pensar que as pessoas se comunicam por Twitter ou por Instagram, e o Instagram é uma foto com pouco texto, o Twitter são 140 caracteres, as pessoas não são mais estimuladas a exercer o pensamento, a exercer as emoções, a exercer quando você se põe a empatia, quando você se põe no papel do outro, né? Então, eu acho muito importante. Acho que todo o trabalho de divulgação do veganismo, que é mais agressivo, é muito importante. Mas eu acho que ele não chega em todo mundo. Eu acho que ele bloqueia. As pessoas passam por você falando, não, 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 não quero saber, não quero ver bichinho sofrendo, e os animais foram feitos para isso, e Deus vai mudar. Deus, no final, Deus vai lidar com isso. Não vai, gente, sabe? Então, eu acho legal a gente tentar propor esse outro caminho de comunicação, porque como que as pessoas estão se comunicando com política hoje, 2020, no nosso país? Ninguém consegue se ouvir. Ou você tem um lado, ou você tem outro. Não existe uma comunicação, um diálogo, uma transformação no meio termo, sabe? E eu acho que o veganismo é um pouco disso. As pessoas, quando viram veganas, eu posso falar que eu também já fui veganazi, que fala. Eu não fui veganazi. Mas quando eu virei vegetariana a primeira vez, eu fiquei num lugar, acho que para tentar reafirmar o meu processo, eu criticava todo mundo, e eu era contra, e eu queria que as pessoas entendessem que elas estão erradas, não sei o quê. E eu acho que isso pode funcionar até certo ponto, mas se você consegue propor uma conversa com tolerância, com um nível de bem-estarismo que faça com que a pessoa reconheça onde ela está e o que ela pode fazer, eu acho que a gente consegue chegar em mais pessoas, né? A comunicação está muito fodida. Tá. Esse Então, despertar, né, através do diálogo, né, da gente mostrar, propor, né, eu falo que a gente costuma ser ativista até quando a gente não está fazendo uma ação ativista, né, porque quando a gente a gente está inserido nesse mundo vegano, e a gente vive essa verdade vegana, né, no nosso dia a dia, as pessoas que convivem, que conhecem a gente, acabam percebendo, mesmo que às vezes a gente não fale, né? E elas percebem o quanto a gente mudou, o quanto a nossa vida está mudada, e aí elas começam a abrir o diálogo, né? Isso eu acho sim, muito legal. Quando alguém vem e começa a propor um diálogo para você, sem que você tenha que ficar impondo, né? Quando a sim, pessoa vem e pergunta, mas, por exemplo, vou usar né, algo relacionado a um item que não é necessário para a gente viver e que muitas pessoas compram, consomem muito, a maioria desses itens tem maus tratos com animais envolvidos. Uma maquiagem, por exemplo, né? Quando uma pessoa vem para mim e abre esse diálogo, né? Fala, você viu? Tal marca X não testa em animal. E aí eu começo, não testa animal, mas será que na composição tem alguma coisa de origem animal? Aí a pessoa já acende aquela luzinha, né? Tinha pensado nisso. Verdade, né? Tem isso. Tá. Aí a gente vai lá ver, não tem nada de origem animal. Aí eu vou e falo assim, tá, agora eu vou verificar se essa marca ela de fato é uma marca que faz sentido com o veganismo, porque existem muitas marcas que não têm nada de origem animal, né, que não realizam testes, mas porém elas não condizem com nada que o veganismo oferece, né? Não faz sentido com a moral, com a ética do veganismo. E aí a pessoa acende outra luzinha e fala, nossa, é mesmo, né? Tem isso, eu não tinha pensado. Né? E aí a gente vai lá e faz uma pesquisa e às vezes vê, putz, mas essa empresa que produz esse batom, sei lá, ela é relacionada a uma multinacional que faz muitos testes em animais, né? E aí cabe nesse momento, eu creio, né, a pessoa se enxergar nessa posição do bem-estarismo, né? Ela vai realmente continuar
ok, eu acho o batom bonito, pra mim tá tudo bem, não tem nada de origem animal, não testa, nanã, Deu uma... né? Ju. Voltou. Voltou? Voltou. E aí? Voltou, voltou. Olha, antes de eu voltar à linha de raciocínio, eu quero mandar um oi pro Luiz, que ele tá mandando saudações pra gente lá do Peru. Ah, que legal. Saludos, Luiz. Graças Saludos, por estar Luiz. conosco. Yay. Bom, eu não sei em que ponto você me perdeu aí, mas eu estava falando dessa relação, né? Da pessoa se perceber nessa posição, né? Foi Então, aí. aí, eu me colocando como vegana nessa situação, né? Vou falar agora o que eu realmente faço. Eu não compro de empresas que têm qualquer tipo de relação, né? Com multinacionais que sim, né? é, pratiquem teste em animais, né? E aí entra muito naquela questão, né? É vegano ou não é? Eu não sei se você está tendo acesso a toda essa discussão, uma discussão saudável até, porque eu acho que abre aí uma margem para a gente, como vegano, né, se colocar e entender um pouco o ponto de vista de cada um, voltando para essa percepção do humano, né? Do que somos humanos e temos, né, e aí, é vegano ou não é, né? Numa situação dessa. Esse batom aí que a menina me propôs, né, não tem nada de origem animal, não realiza teste, porém tem uma grande multinacional por trás, né, que realiza testes, É, que tem, né? E aí? Né, eu vou ficar nessa situação de bem-estarismo? Ou vou me perceber é, que realmente é algo que eu não preciso, eu vivo muito bem sem esse batom aqui, né? Eu posso procurar uma outra opção de uma empresa menor, né, uma pessoa que tem uma empresa menor, né, e a gente começa a ajudar o pequeno, e a empresa dessa pessoa é totalmente vegana, né, e ela produz, né, olha o tanto de coisa que a gente pode explorar quando a gente entra nesse assunto do bem-estarismo, né? é muita coisa. E posso te falar, você está falando de marca, eu acho que essa foi uma das coisas mais fáceis para mim do veganismo, assim. Não Uhum. digo fácil, não é fácil e não é fácil, porque a informação está na internet. Se você jogar na internet, estou aqui no mercado, quero saber se essa marca XPTI testa em animais. Você joga no Google, ele vai te falar, sabe? Ou você vai Fácil. achar muitos sites com uma relação de marcas. Então, você quer sabonete que é vegano? Essa. Você quer... Então, a informação está muito fácil. O que, às vezes, é um pouquinho mais, não vou dizer difícil, mas mais complicadinho, é você achar esses produtos. Então, eu comecei, por exemplo, com pasta de dente. Uhum. Então, fui em todos os mercados, supermercados, hipermercados, pequenos mercados, vi lojas online, comprei online e fui vendo aonde que tinham as pastas de dentes que eu queria comprar, que eram veganas. Então, tem redes de mercado que você entra que não tem nenhuma. Tem redes que você entra que tem uma. Tem redes que você entra que tem duas, três. Então, aí você já sabe, tem que comprar a pasta de dente? Ou vou naquele mercado que eu já sei qual é, ou vou fazer a minha pasta de dente em casa, que é o que eu tenho feito bastante. Então, essa parte da compra de produtos, eu acho que é uma das que dá para fazer, que é um exercício que é legal de fazer e que não é tão difícil, sabe? Em 3 idas ao mercado, você já sabe que aquela marca X testa em animais. E aquela marca X está em todo o mercado, né? Se você vai falar, por exemplo, de uma grande corporação, ela faz vários produtos de limpeza, de higiene, produto de comida. Então, se você já sabe uma marca que você não vai comprar, toda a etiqueta você olha e fala, essa não dá. Pega outra. Aí, às vezes, você vai pegar outra, vai chegar em casa e vai falar, vai pesquisar e falar, será que essa aqui é vegana mesmo? Porra, essa aqui não é vegana. Tá bom, nunca mais vou comprar. Nunca mais vou comprar, E exatamente. assim você vai aprendendo. Então, eu acho que o bem-estarismo entra nesse lugar. Não precisa declarar guerra hoje e pegar para si uma mudança que é muito grande, envolve muitos aspectos da vida, alimentação, roupa, cosméticos, tudo. Não, vai devagar, o bem-estarismo entra nesse lugar. Pega uma coisinha para fazer por dia. Então,
vai começar pela comida, começa parando de comer a carne. Vai começar pela comida, começa substituindo o leite. Ou vai começar pelos produtos de higiene. Se você não tem tempo, não tem, pega um produto por vez. Fala, hoje eu vou comprar sabonete vegano, senão eu não compro. Só compro sabonete se for vegano. Porque acontece isso também. Eu muitas vezes vou no mercado, quero comprar uma pasta de dente e não tem. Eu não compro. Ou quero comprar, isso aconteceu essa semana, fui no mercado, queria comprar milho para fazer milho. E aí os milhos no mercado estavam num isopor com plástico em cima. Não vou comprar esse plástico de um uso para jogar no lixo. Não comprei o milho. Então, assim, não me matou. Não comi o milho agora, mas daqui a pouco eu vou achar um milho em outro lugar que não tenha plástico. Sabe? Então, acho que esse bem-estarismo está nesse lugar de vamos devagar, mas vamos, né? E assim, você vê, abre um próprio diálogo entre você e o estabelecimento que você está indo, né? Porque você pode chegar para algum responsável naquele local e falar, olha, eu ia pegar o milho, só que olha a forma que vocês ainda estão oferecendo esse produto para o consumidor, né? Tem necessidade de oferecer esse produto, né? Porque é aquilo, para a gente acaba ficando tão automático e comum, e às vezes para o dono daquele estabelecimento é algo que nunca passou Ele pela nem cabeça dele. pensa. Nunca passou para pensar. E, Ju, posso te falar uma coisa? Na última live você me disse que na pizzaria do seu bairro aí você falou que queria queijo por sua conta e risco. Foi. Aí, aqui perto da minha casa, tinha duas pizzarias que a gente comia. As duas a gente falou, olha, estamos virando vegano, quero saber se a massa de vocês se tem alguma pizza vegana, não sei o quê. E aí as duas só tinham vegetarianas. Tá. Pizzas vegetarianas porque todas levavam queijo. Uma pizzaria falou, ai, não tem. E não quis dialogar. A gente nunca mais pediu dela, tá ótimo. Tem uma outra pizzaria que a gente começou a dialogar. E aí a pessoa falou, a gente está pensando em colocar um cardápio vegano, um lanche, se você souber de alguma coisa. Eu já fiz umas opiniões, já dei umas opiniões para ele, umas sugestões. E aí a última vez que eu pedi pizza, eu copiei o seu texto, Ju. Eu falei para a pizzaria assim, falei, olha, eu vou querer uma pizza de berinjela, mas sem o queijo, por minha conta e risco. Se ficar ruim, eu não vou reclamar. Exatamente. Aí a pessoa fala assim, tá bom, uma pizza sem queijo. E aí... Olha que atenciosos, no caso, que bom negócio que eles fizeram. Como eles sabem que eu estou no processo de veganismo, eles já mandaram a pizza com a massa da esfirra, que a massa da esfirra não vai ovo nem leite. Olha, e a que massa legal. vai. Então, olha que atenciosos. E aí agora eles colocaram uma pizza vegana, que eu ainda não pedi, mas eu já sei que no final desse mês, quando eu abolir o queijo da minha vida, eu vou poder pedir essa pizza de berinjela que é maravilhosa. E eu falei para eles, gente, a pizza de berinjela sem o queijo é vegana e é maravilhosa, pode vender, sabe? Aprovado, então é nesse lugar, fui devagar, então já sei que agora a pizza eu consigo fazer, consigo pedir sem queijo e sendo vegana numa pizzaria que não é vegana e que não vai cobrar um preço caríssimo, porque muitas vezes os veganos são gourmet, né? Porque, gente, isso é verdade, né? Você começa a comer comida vegana, você começa a gourmetizar a sua vida, porque você começa a expandir os sabores, você começa a comer com qualidade de vida. E muitas vezes isso é relacionado ao gourmet. E aí é mais caro, né? E não necessariamente precisa ser a minha pizza aqui, barata, o preço comum, peço sem queijo, vegana. Sim, então é nesse lugar, devagarzinho e sempre. Devagar e sempre a gente vai chegando num veganismo super acessível, né? Veganismo super é simples, acessível. assim. Depois que a gente racionaliza e equilibra tudo isso, né? E aí eu vou levantar uma outra questão, a gente não precisa nem discutir ela agora, mas só aí para deixar a sementinha plantada, que é algo que eu já estou fazendo também nesses estabelecimentos, que é levantar essa questão do vegetariano, né? Porque assim, vamos trazer para o racional, né? Se a pizza é vegetariana, ela não deveria ter o queijo, né? Porque o queijo ele não é de origem vegetal. Então, assim, seria muito natural a pizza já não ter o queijo, receber o nome de vegetariana, que ela já seria uma pizza vegetariana, né? E nos termos que a gente usa, né, aqui em relação às dietas, né, que os brasileiros têm, dentro de uma dieta vegetariana entra, né, os queijos, né, os tipos de queijo, ovos. E essa é uma discussãozinha assim que a gente pode aprofundar, que dá assunto, viu?
Principalmente porque se você parar para pensar que aqui no Brasil essas terminologias, né, essas palavras não dão conta do significado. Então, às vezes você vai num restaurante e fala assim, eu não como carne. Aí a pessoa fala, ah, tá bom, eu tenho peixe e frango. Exato. Então, assim, você fala, sou vegetariano, mas eu coloquei um bacon. Não, sabe? Tem Pode frango, acontecer. tem atum, né? A pessoa fala. É, de, Você de sabe, confundir o fit com o vegano, né? Então, confunde. esse diálogo tem que acontecer, Tem porque que se depender acontecer. das marcas que estão vendendo o que estão vendendo, às vezes a pessoa não é um empreendedor que vai abrir a cabeça para um novo mercado. E É, não só falando de mercado, mas falando de mudanças, né, macro. estruturais, É, macro macro. mudanças. Porque quando muda o mercado, isso chama greenwashing, não é? Uma marca grande que vende pasta, escova de dente de, sei lá, de plástico e que tem uma linha de escova de bambu. E tá falando, não, nós somos super sustentáveis. Mas ela não mudou nada. Ela só abriu um nicho de mercado para vender para as pessoas que compram bambu, né? Exatamente. Então tem esse outro lugar aí também que acho que entra no veganismo. Que o veganismo tem um pensamento ético, né, por trás. Tem um lugar moral e ético e de se relacionar com o macro, com os Aham. animais, com o planeta, com o próximo. Então é babado. E entra essa questão que você usou da empresa, é um exemplo muito legal e fica bem fácil das pessoas perceberem, né? Porque aí a gente já abre também uma possibilidade de diálogo com essas empresas, né? É, Realmente questionar e perguntar, né? Olha, se você está vendo essa possibilidade de mercado, por que não tirar toda a outra linha, né? Que não é sustentável, que não é eco, e se focar nisso, realmente trazer essa mudança, né? Então, é, assim, a gente sempre vem nessa questão de questionar mesmo, de mandar e-mail. Eu mando e-mail para várias empresas, qualquer coisa assim que eu percebo que eu posso, vou lá, mando. E vou te falar, de um tempo para cá, as empresas estão bem abertas a diálogo, sabe? A conversar, realmente tirar dúvidas, sabe? Há uns anos sim. atrás, eu lembro quando eu comecei com esse movimento, elas eram muito fechadas, elas não davam abertura. Né? E talvez até por essa percepção de mercado, né? Que tudo gira em torno, né? Do Do mercado, dinheiro? do dinheiro, elas começam a se abrir mais, né? E aí também entra muito uma questão de quais empresas você vai apoiar nesse momento, né? Quais É, empresas faz sentido apoiar nesse momento, sendo que a gente se posiciona numa condição de vegano, né? Dentro do veganismo, né? E eu é. acho esse exemplo muito interessante. E eu ia trazer alguma questão também relacionada a essa questão, dos termos, né? É importante a gente observar também esse bate-papo. Eu não sei, talvez alguma nutricionista possa tirar essa dúvida melhor, porque existem os termos que são colocados, né? Aqui que são seguidos, ovo-lacto vegetariano, né? E abre uma Hum, discussão enorme também isso em relação, e que em alguns países esses termos são diferentes do que a gente conhece aqui, do que é apresentado aqui, voltando agora a falar um pouco mais dessa questão da dieta, né? E isso confunde um pouco as pessoas. Eu acho que hoje isso está mais determinado, mas ainda é algo que as pessoas não é, percebem, porque você vê até, voltando ao exemplo das pizzarias, elas já têm um produto vegano, né? Se a gente for observar, tirando um ingrediente, né? E é, muitas vezes elas não têm, às vezes já aconteceu eu entrar em contato com lugares para consumir alguma coisa, e aí eu falar vegano, a pessoa fala, mas o que que é isso? Sabe? E assim, é. tá tudo bem, porque Tudo não é todo bem? mundo que sabe, né? A gente está muito inserido nesse contexto, então para a gente tipo, é muito comum a gente falar de veganismo, a É, gente ver o veganismo, né? Só que muitas pessoas ainda não sabem, né? Elas não entenderam, então você vai lá e aí você conversa, olha, então, é isso, é aquilo, né? E aí você é, percebe o quanto as pessoas ficam dispostas ou não a fazer essa mudança, como aconteceu com você. Olha que coisa legal, né? é. E isso acontece muito em padaria, vou até contar uma historinha bem rápida aqui, eu não sei se eu já contei, acho que não, mas uma vez eu fui numa padaria lá em Santos, né? E faz muitos anos. E eu comia queijo na época ainda, né? Não tava, não era vegana. E aí eu cheguei e perguntei pra ele o que ele tinha sem carne, né? E aí ele me mostrou uma vitrine enorme, assim, sabe? Tipo, uma vitrine muito grande. Aí eu, tudo isso aqui não tem carne. Aí eu fiquei parada assim, né? Eu falei,
né? Tipo, meu, sei lá, 12 anos atrás, pensa, eu fiquei pensando, como assim, nada disso tem carne, né? Eu falei, ah, então tá, é só de queijo, né? Eu relacionei que não tinha carne, então ele tava me oferecendo alguma coisa com queijo. Aí ele pegou e falou, não, frango, salame, atum. Então você vê, né? Como nesse É, contexto social a carne é a carne mesmo, né? É o é. bife. Né? As pessoas não relacionam os frios, por exemplo, a algo de origem animal, né? Que é E a carne aí, do peixe, ou a é, carne da ave, né? A é, pele, a carne. O exato. nome disso é carne, a gente tem carne também. Né? Então, assim, eu acho que muitas pessoas passaram por situações como essa que a gente está trazendo aqui, né? E até de você, às vezes, servir, buffet, né? E aí tá lá, prato É, vegetariano. Aí você olha assim, mas você vê que tem alguma coisa que não é vegetariano ali, né? Tipo, sei lá, um atum. é. Aí você perguntar, né? E aí a pessoa fala, não, aquele lá tem atum. Ah, mas tá escrito vegetariano, né? A pessoa com aquela cara de ponto de interrogação, né? Tipo, ah, mas tá É. errado? E eu não sei se você percebe isso também, mas isso eu percebo que é mais algo aqui em São Paulo. Eu tenho muito essa percepção que em São Paulo hoje está bem diferente, né? Porque já tem, em todos os lugares tem opção e está muito legal. Mas há um tempo atrás eu percebo que era aqui em São Paulo. Quando eu tinha essas experiências em outros estados, as pessoas elas eram mais abertas. Né? Em outros estados, eu lembro uma vez que eu fiquei hospedada foi na Bahia, e aí quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fui fazer, né? Foi uns 2 anos atrás. Não comia já nada de origem animal, enfim. Eu fui lá falar com o responsável pela cozinha, né? Para explicar, ó, vou ficar hospedada aqui, sei lá, 8 dias, e eu quero saber o que que vocês têm aí de opção para mim sem nada de origem animal. E assim, eles ficaram meio com um ponto de interrogação, mas eles já estavam muito é, preparados para receber uma pessoa nessa condição. Então, assim, eles me deram todas as orientações, faziam para mim o feijãozinho sem nada de carne. Uhum. Eu chegava lá, falava, olha, sou do quarto X, ele me dava a refeiçãozinha separada, me mostrou, deixou eu entrar na cozinha para ver que eles preparavam tudo separado da carne, né? Então, assim, eu Legal. começo a perceber que muitas vezes a gente vive aqui em São Paulo, né? Às vezes a gente tem uma percepção de que aqui as coisas não funcionam dessa forma, mas se a gente parar para se aprofundar, né, tanto aqui quanto em outros estados, as pessoas já estão no movimento de entender, né, que existe sim uma parcela da população que já não se alimenta, que já não consome nada de origem animal e os locais já estão se preparando para isso, porque nem sempre a gente vai ter a disposição de ficar hospedado no local que é totalmente vegano, por exemplo, né? Tem cidades que ainda Sim. não tem essa opção, né? É. Mas eu acho que isso tudo está muito em voga, que palavra bonita, né? Em voga. Porque hoje em dia existem muitas pessoas que são celíacas, que não comem glúten, que não comem, que têm intolerância à lactose. Então, assim, o veganismo, num lugar de saúde, ele não é restritivo porque você vai. Bom, você vai passar mal, né? Se você come uma carne, quantas horas ela não demora para se decompor? Eu parei de comer carne e senti que a minha digestão melhorou absolutamente. Isso há 10 anos atrás. Eu lembro de sentir até hoje que até o meu pensamento ficou mais leve, de tanto que a digestão da carne me fazia mal. Só que não vai me levar para o hospital comer, né, a carne. A maioria das pessoas Isso. não vão para o hospital. Então isso não entra num lugar restritivo como um celíaco, como um diabético. Então eu acho que as pessoas estão abrindo mais a cabeça para isso, né? E Que tem que ótimo. abrir. Eu acho que as opções veganas tinham que ser obrigatórias em todos os restaurantes e em todos os tipos de vendas. Porque é um estilo de vida e tem que ir para esse lugar. Então poderia ser obrigatório ter uma opção, né? E isso são projetos que já estão sendo direcionados com as equipes internacionais da Animal Livre, né? Eles têm várias campanhas, né? De Chile, Argentina, Lei. de lei, né? E é algo muito a se pensar em a gente estruturar de uma melhor forma aqui para o Brasil também, porque eu concordo. É, Eu acho super necessário a gente começar a revolucionar, né? De uma hora para outra, porém não, porque tem todo um caminho, né? Mas começar a manifestar isso, sim, levar isso para um patamar maior, né? Envolvendo pessoas que podem é. de fato ajudar a gente nessa mudança. E hoje eu estou bem de Eu, olho no relógio, falta 5 minutinhos para a gente encerrar.
Eu posso só falar uma coisa relacionada a Claro, isso? Eu claro. acho que a gente hoje, se a gente for pensar como animal livre, para fazer um projeto de lei, isso é burocracia, é uma coisa que não está na nossa área de expertise, não sou advogado, não sei lidar com lei. Então, isso é uma coisa necessária que tem que acontecer, mas que é para um longo prazo. O que, que a gente pode fazer hoje? É exatamente isso. É ir no mercado e falar que não tem opção vegana, é ligar na pizzaria e pedir, e falar, vocês podem fazer sem queijo, sem leite, sem ovo? Dá para fazer? A gente, enquanto comprador, enquanto consumidor, Consumidor. no capitalismo, o consumidor é quem sustenta o capitalismo. Então, se a gente parar de comprar produtos de origem animal, isso vai impactar e vai trazer mudança. Porque se não for pelo dinheiro, não vai rolar, né? Então, às vezes a gente pensa, é muita coisa, muito longe, só Deus. Não, gente, hoje aqui você pode O já aqui e o começar agora. aqui agora, pegar na tua mão e trazer essas mudanças de maneira muito mais simples, muito mais fáceis, muito mais acessível do que esperar uma transformação mundial, um apocalipse, que não vai É vir. isso mesmo. E antes Que de já está vindo. finalizar, antes de finalizar, deixa aí o recadinho final com um documentário que a gente abriu a live falando que você assistiu ontem. Deixa o recadinho aí desse nome, deixa o nome, fala como é que foi sua experiência e recomenda aí pra galera assistir essa semana. Legal. Quanto tempo tem? Uns 4 minutinhos. Ah, tem bastante. Uau. Tem. Gente, então, no Netflix, ou se você quiser também, acho que com certeza, se você jogar no Google, você consegue assistir online ou fazer download. Tem um documentário super atual, chama The Game Changers. Em português seria Os que Mudam o Jogo, a tradução. Que é um documentário que fala de atletas de alta performance, de pessoas que ganharam medalhas olímpicas, que bateram recordes no Guinness Book e que melhoraram a sua performance física, de saúde, de recuperação, enfim, de músculo através da dieta de plantas, baseada em plantas, da dieta vegana. Essas pessoas conseguiram melhorar a sua performance. Então é um documentário que vai começar trazendo esse lugar de sua saúde. Para começar, esse documentário é o máximo. O outro que eu tinha falado era o Sertão Velho Cerrado, que é um que também está na Netflix e que já traz um pouco para o Brasil. Ele já fala do Cerrado, da mata do Cerrado, do tanto que estão destruindo lá de mata selvagem, virgem, para fazer pecuária, para criar pasto, como isso está destruindo e desestabilizando o mundo. Um desses motivos é que a gente está em julho e hoje foi o segundo dia de inverno, porque estava calor até ontem. Então, isso tudo está relacionado com a comida que a gente põe no prato. E o terceiro documentário é o que você falou que eu não vi, que é o Terráqueos, que eu também vou assistir, certo? Isso aí. Vamos abrir então aqui, eu deixar essa sementinha plantada aí para que todos assistam Terráqueos e que no próximo encontro que a gente passar aqui para conversar com vocês, a gente fale sobre esse documentário. Todo mundo topa? Eu topo. Você topa? Tá mais que topado, Ju. Então, fechou. Vamos encerrar antes que o Insta derrube a gente não consiga falar tchau. Quero agradecer primeiramente você, por topar bater esse papo aqui com a gente, por fazer parte da Animal Livre e porque a gente está no ativismo virtual aqui, a gente não vai desistir. E quando a gente puder sair nas ruas, a gente vai continuar batendo papo com a galera na rua. A gente espera encontrar todo mundo que está vendo aqui a gente qualquer dia pessoalmente, né? E agradecer a Por todo favor. mundo que passou aí, que está assistindo agora, né? Depois do ao vivo. Valeu, né, por acompanhar aí. Vai pôr essa live online, né, Ju? Essa live vai ficar online junto com a anterior também. Vai ficar tudo arquivadinho aí para a gente poder manter esse diálogo que sempre, independente de tempo, né, de espaço, ele é sempre atual, né? Sempre vai ter alguém que vai estar tendo esse contato pela primeira vez e é isso que a gente quer deixar plantado aqui. Então, valeu, gente, valeu, Rê, foi ótimo. Ju, muito obrigado e tamo junto. Até a próxima live onde a gente vai discutir o Terráqueos. Isso aí, na próxima live a gente fala sobre terráqueos. Um beijo para todos. Beijo, bom Tchau, dia. bom dia.